a ressurreição seria esse ressurgir na carne, ou a ressurreição como Jesus fez ressuscitando ali Lázaro, ou o próprio Cristo aparecendo, né, depois de 3 dias da sua morte, da sua crucificação. A ressurreição na Bíblia, ela pode ser encarada como reencarnação ou não? Antes da gente chegar nesse ponto, a gente tem que trazer um pouco ao crivo da razão. Nós temos a morte biológica, né? O corpo físico. Os relatos registrados nos evangelhos e na Bíblia, enfim, nos reporta, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Ele já estava há alguns dias, né? Há estudos que nos indicam por outro caminho, um caminho mais científico, que Lázaro estava no momento de catalepsia, né? Um momento onde ele teve as suas funções orgânicas reduzidas, quase que paralisadas em muitos aspectos. Me perdoe se há algum irmão aqui médico e tal, eu não sou médico, então só estou falando sobre os estudos, né? Então há estudos que indicam que o que Jesus fez foi trazer aquele espírito novamente às suas condições normais. Então, voltando, né? Mas o pessoal fala, mas ele já estava em estado avançado de putrefação, enfim, mas não sabemos exatamente. Agora, a questão do Cristo, aí sim, é uma coisa diferente, né? Jesus realmente ele tinha essa capacidade. Ele tinha essa capacidade de fazer maravilhas. Era um espírito, não, desculpa o termo, é um espírito, né, de alto grau de evolução, e teve a missão de vir aqui na Terra como um grande governador, de ver a missão de ser o Cristo na Terra. Então, Você acredita que Lázaro ele estava ali com o seu tono vital ali, né? A questão orgânica aparentemente extinta, mas o espiritismo ele fala sobre cordão fluídico, né? O cordão de prata, sim, que a desencarnação só dá totalmente se já tiver rompido, né? Então nesse caso não havia sido rompido, né? A gente pode imaginar que o espírito estava ligado ainda ao corpo. Quando vem de Jesus, a gente não tem como questionar, né? Pela grandeza desse espírito. Porém, alguns estudiosos indicam que Lázaro não havia feito o seu desencarne, né? O espírito estava ali próximo àquele corpo que estava passando por aquele momento. Sobre a vontade divina, Jesus foi lá e o trouxe de volta, o acordando daquele momento. Mas é um pouco controverso em relação ao que foi escrito, porque, segundo estudos, a escrita do Evangelho ele partiu de 30, 40, 50 anos depois do desencarne de Jesus, né? Quando Jesus retorna ao plano espiritual. Então, algumas coisas foram gravadas de memória, porque a maioria daqueles cristãos que estavam ali, muitos não sabiam escrever, mas eles tinham um alto poder de mentalização e de gravar. Por não saber escrever, acesso à escrita naquela época era muito precário, né? Era raros aqueles que sabiam escrever, mas aqueles ligados ao Sinédrio e ligado também à questão de Roma, né? Eram poucos os que sabiam escrever. E era caro, né? Porque tinha que pagar alguém para escrever, né? Alguns patrícios sabiam escrever. Nós temos ali um registro que Mateus, ele, por ser cobrador de impostos, ele sabia ler e escrever. Mas entre aquele grupo de galileus, né, de nazarenos, eles eram raríssimos, ele sabia escrever. Então, muito que foi escrito foi narrado. Então, vai muito da interpretação, de como foi aquele processo exatamente com nitidez. Então, muitos colocaram também um pouco da sua história, da sua forma de enxergar, de entender. E sabemos que depois, entre o aramaico, o hebraico e o grego, muita coisa, até acento de palavras, né? Isso o estudo que a gente acompanha do Haroldo Dutra Dias sobre aquela questão da tradução do Evangelho, a gente vê que algumas palavras, não por vontade própria ou por desejo de escrever diferente, de reeditar a história, mas por questões gramaticais, algumas coisas se perderam. Então, nós temos aí a questão da ciência,
que nos acompanha, mas também temos a questão da religiosidade. Sim. As duas se encontram, né? Uma, ela dá suporte e ampara a outra. Por quê? Porque a doutrina espírita nos convida a uma fé raciocinada. Então, nós não podemos colocar um tapa à vista e seguir só por um caminho. Ela nos convida à expansão da mente, ao conhecimento e à leitura. Perfeito. Então, nós temos que nos instruir. E quando fala nos instruir, a ciência também nos ajuda para que nós não possamos criar, não em relação a Jesus, mas em criar uma relação de mistificação de muitas coisas, né? Perfeito. Muitas coisas, elas têm que ser factíveis para que nós possamos compartilhar essa fé raciocinada. E dentro dessa questão da tradução, né, das escritas, eu estava vendo que os escribas ali, aqueles que cobravam para escrever, eles cobravam por letra. Então, eles não colocavam espaço, porque eles, vamos supor, escreviam aquele texto, depois eles, como era um texto grande, eles só multiplicavam, né? Assim, contava na horizontal, na vertical e multiplicava. Então, as palavras não tinham espaço, não tem vogal. E como era E não tem números. E como é um linguajar muito era muito reduzido, uma mesma palavra tinha muitos significados, né? Exatamente. Então eu fico imaginando até para aquele que vai traduzir, como você disse, às vezes não de má fé, né? Mas naquele que vai traduzir, ele tem que ter olhar o contexto daquela história, daquele relato, para ver qual palavra que ele vai pôr no nosso idioma, né? Sendo que se aquela palavra tinha vários significados, né? Qual que... Agora imagina isso sendo colocado há 30, 40, 50 anos depois. Né? O quanto de alimento espiritual se perdeu, né? Hoje nós temos uma essência, mas quanta informação se perderam. Ou até mesmo da tradução. Valiosas, até para tradução da tradução, né? Exatamente. Porque para nós, há muito tempo atrás, agora não tem, né? O próprio Haroldo tem a tradução direto dos originais, né? Sim. Mas foi traduzido para o latim, né? E depois do latim, então assim, da tradução para a tradução já acaba complicando. Perdemos, e ao longo dos anos, sem querer fazer nenhuma crítica aos nossos irmãos de outras religiões, né? Mas da religião mais predominante que teve, que é a católica, né? De onde muitos de nós viemos como o aprendizado primário, né? Da doutrinação católica. O que nos traz sobre o ensinamento daquilo que foi relatado, escrito, e algumas coisas se perderam, evidentemente, é a essência. E a essência nós não podemos perder. Verdade. O ensinamento, algumas colocações foram perdidas. Nós temos algumas parábolas que talvez até algumas não faz sentido se nós trouxermos para a nossa realidade atual. Mas o que nós não podemos perder é a essência. E a essência é da renovação do homem e do amor que Deus tem por nós. Essa foi a mensagem de paz que Jesus nos trouxe. Mesmo que muitos possam ter escrito errado ou possa ter tido alterações onde a conotação política de várias eras implicaram em mudanças na tradução, no contexto e etc., não podemos perder o ponto principal, que é a renovação do homem, a questão do seu destino, a questão de onde nós estamos, o que nós podemos fazer para melhorar, mesmo com as provas, com as expiações. Então a essência do Evangelho, ela nunca será perdida, porque ela não foi criada por pensamento humano, foi criada por um pensamento divino. Então é isso que nós não podemos perder. Pode ter todos os questionamentos sobre tradução, alguns debates que nós vemos aí entre federações, entre União de Sociedades Espíritas e etc. Por isso que os Espíritos nos trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, para que muitos questionamentos e informações que se perderam ao longo do tempo fosse retomado a uma nova visão, não mudança, mas uma nova visão, uma nova explicação e um novo esclarecimento. E é interessante que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, logo no início, Kardec já dá esse tom, porque ele diz assim, né, a gente poderia aqui
né? Lógico que eu estou fazendo uma tradução livre aqui, né? Mas ele diz assim, ó, a gente pode discutir aqui sobre os milagres, sobre isso, sobre aquilo, né? Mas o que todos sentam e concordam é nos aspectos morais, né? Que é o que você está falando, né? Sim. O aspecto moral do evangelho. Então, eu acredito que até um ateu, até aquele que não acredita que tem Jesus apenas como um homem que passou pela história e às vezes não conseguiu compreender a grandeza, né, desse governador planetário, mas as lições morais, eu acho que não tem como alguém discutir, né? Alguém vai discutir esses aspectos outros polêmicos, mas a questão moral, que é o que é mais importante para nós, se a gente debater, né? A gente é como se a gente pegasse uma fruta e jogasse o recheio fora para comer a casca, né? Para comer e ficar ali no caroço, né? Mas uma das coisas que você tocou e é importantíssimo, né? As questões morais sobre aquela proposta do espírito humano, né? Da sua evolução, da sua reeducação, né? Do seu aprendizado e, consequentemente, da sua evolução espiritual. O objetivo de Jesus trazer tudo isso para nós é a evolução do espírito, né? Para que ele possa crescer e expandir em conhecimento, e isso tudo está dentro da lei do amor, né? Nós temos aí outras leis, né, que a gente fala muito, causa e efeito, ação e reação, mas é a lei suprema, que é a lei do amor. A questão do crescimento moral, o objetivo maior é estabelecer na Terra a lei do amor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.